meus amores, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, minha gente. Que clima é esse Piauí? Me conta. Em plena sexta-feira, comecinho de novembro, a gente amanhece, a gente passa o dia inteiro com esse climinha bem aqui. Ah, não, Brasil. Me conta aí, quem é que tá resistindo ferozmente? Né? Aqui esfriou, a gente quer dar uma desacelerada. É bom demais. A gente tá parecendo carambolo. Vocês já viram carambolo, aquele lagartinho que na hora que esfria ele fica lerdinho. Aí de manhã ele vai para o muro tomar sol, para ele se animar. E é isso aí, meus amores. A gente tá hoje, né, mais uma noite aqui juntinhos e juntinhas para conversar sobre o projeto de vida. Eu sou a professora Amanda, tô aqui mais uma sexta com vocês para a gente bater esse papo, né, sobre o projeto de vida, tá certo? Então, esse nosso componente tão importante, né, pessoal? A gente tá com... São 23 graus Celsius hoje? Tá? Então a gente tá com a... Eita, pois tá frio. Pra Teresina tá frio, viu? O Rafael disse aqui que a gente tá com 23 graus Celsius de temperatura. Eita, que este sono de hoje vai pegar todo mundo e a gente vai dormir bem que só, né? Então, olha só. A gente tem batido um papo aqui sobre essa parte, né, especificamente do projeto de vida, onde a gente trabalha mais essa dimensão, né, da nossa vida dentro do ambiente, do contexto escolar. E assim a gente já conheceu várias coisas, inclusive quem é essa comunidade escolar, né? Quem são as pessoas que fazem parte dessa comunidade? Né? E aí a gente viu que fazem parte dessa comunidade o corpo discente, nossos estudantes, o corpo docente, nossos professores. A gente tem a gestão escolar, a partir do diretor, da diretora, coordenadores e por aí vai, né? Aí a gente viu que tem o pessoal do administrativo, e aí lá vão ter os porteiros, merendeiras, secretárias, enfim, todo mundo que presta esse serviço, né? Para que a escola funcione de uma forma excelente. E falando em excelência, a gente inclusive já conheceu exemplos de escolas, né, que trouxeram para a gente uma inspiração muito boa. Um desses exemplos foi quando a gente viu aquela professora aqui de Teresina que fez um trabalho belíssimo de inclusão, né? De inclusão com um aluno surdo. Então, um aluno do primeiro ano do ensino fundamental, pequenininho, né? 7 aninhos por aí. Ele é surdo e ele chega na escola e ele não conseguia interagir bem com a turma, não conseguia desenvolver suas atividades. Então, para ele, né, foi direcionado todo um trabalho escolar com Libras, né? E ainda assim continuou ali pegando um pouco, né, mais lento, ainda não estava 100%. E aí uma professora muito sensível, né, ela teve a ideia de trazer o ensino de Libras para a turma inteira. Imagina uma turma de ensino fundamental aprendendo Libras para poder se comunicar, gente, com o aluno, né? Então, quando a gente fala de inclusão, a gente pensa só na criatura, no indivíduo, né? Na pessoa com deficiência, a gente pensa na pessoa, né, que tem ali uma dificuldade, como um ser que precisa correr muito para se integrar ao todo. Mas essa professora, ela conseguiu ter sensibilidade de fazer a turma se adequar também a essa demanda, a essas diferenças do aluno. Olha que bonito, não é? E aí esse aluno consegue se desenvolver melhor, a turma toda aprende Libras, inclui a criança na sala de aula, né? Então é preciso muita sensibilidade para lidar, né, com essas pessoas que possuem diferenças, né? Que são pessoas atípicas, né? Que são as pessoas com deficiência. Então, olha só, a gente vê nisso um exemplo muito inspirador dessa relação. E hoje a nossa aula é justamente sobre a relação entre professores e estudantes, tá certo? Então, a nossa temática de hoje é relação entre professor e estudante. Aí eu quero saber de vocês. Já aconteceu de vocês terem algum professor ou alguma professora que marcou a vida de vocês para sempre,
que vocês sempre recordam? Ou que vocês lembram de alguma coisa, de vez em quando, que esse professor, essa professora falou? Já existiu essa pessoa na vida de vocês? Porque na minha já existiu. Né? Existiram vários. Logo eu que cresci estudando, né, na minha infância numa única escola. Né? Então, eu estudava numa escola que eu entrei pequenininha, saí no final do ensino fundamental. Né? Então, fui cursar um ensino médio porque lá não tinha em outras instituições. Mas nessa escola eu cresci. E lá a gente se integrou muito à dinâmica dessa escola. Nossa turma foi praticamente a mesma até a gente sair. Então, até hoje a gente tem contato, até hoje a gente conversa, até hoje a gente bate papo nos grupos, né, de WhatsApp. Então, é muito interessante esses processos. E, até hoje, eu lembro de todos os professores e professoras que eu tive lá. Professor Amorim, professora Dene, professor João Patrício, professora Vera Jorge, professora a Leila, que eu encontrei esses dias na rua. Então, assim, lembro de todos com um carinho tão absurdo, tão maravilhoso, né? Então, quando a gente fala que escola é relacionamento, né? A escola não é só conteúdo, a escola é o pessoal também, são as pessoas e a forma como a gente se relaciona. Hoje a gente vai falar, sabe de quem? De nós, ó. Nós aqui, ó, tete a tete. Essa relação que temos, né? Que no ensino remoto, né? Que na verdade é aqui um ensino por mediação tecnológica. A gente está ao vivo para vocês, a gente recebe mensagens em tempo real de vocês, a gente responde vocês em tempo real, ao vivo, na mesma da hora que vocês perguntam, a gente responde, a gente tem condição de fazer isso, né? E como é também desafiador, né? Para todos nós, não é só para quem é professor, não. É para os professores que estão aí na mediação, é para a direção da escola e também para vocês, né? Vocês não acham que esse tipo de ensino é muito desafiador? Né? Tem gente que gosta muito. Olha, eu gosto muito de assistir aula mediada. Eu adoro assistir aula no YouTube. Eu adoro assistir aula, né? Ver vídeos de aulas. Eu adoro. E tem gente que já sente muita falta desse contato físico, de estar mais perto do ambiente, da sala de aula física, né? Porque aqui também é uma sala de aula, né? Então, como é interessante a gente ver essas realidades distintas e poder conversar sobre elas, tá certo? Então, vem comigo nos nossos slides que a gente já está começando a nossa aula de projeto de vida, tá certo? E hoje a gente vai conversar sobre a relação entre professor e estudante, tá certo? Essa relação que deve ser uma relação bem saudável, né? Uma relação muito construtiva para todas as partes, tanto para o professor quanto para o estudante. Nossa disciplina, componente curricular, é projeto de vida e eu sou a professora Amanda Soares. E a gente vai seguindo aqui, né? Nosso principal objetivo dessa aula é compreender a relação entre o professor e os seus estudantes nos mais diversos níveis, destacando a importância dessa interação para a construção do projeto pessoal de vida. Tá certo? E aí a gente vai fazer a resolução de questões, a gente vai fazer debates. É como a gente sempre faz, conversa, eu pergunto, vocês colocam as impressões de vocês, e assim a gente vai interagindo aqui no nosso projeto de vida, tá certo? Então, olha só, para a gente fazer um momento aqui de relembrar, né, esse conteúdo que nós estamos fechando agora no mês de novembro, a gente precisa rever aqui quem são essas pessoas que participam do processo de ensino e aprendizagem. Então, essas pessoas, elas compõem, né, o corpo docente de docência são os professores e professoras. O corpo discente, formado pelos alunos e alunas, tá? A gestão da escola, diretor e vices, né? O corpo pedagógico, quem está ali com o projeto mesmo de ensino e aprendizagem, coordenador, coordenadora pedagógica, supervisores, por aí vai.
O corpo administrativo, todos os funcionários e funcionárias que não são professores nem gestores, nem do corpo pedagógico, né? Então, vem zeladores, né? O pessoal de serviços gerais, porque zelador todo mundo tem que ser, né? Todo mundo tem que zelar pela escola. Então, são o pessoal dos serviços gerais, as merendeiras, o porteiro, a secretária, todos os funcionários que estão ali à disposição, né? Para trabalhar em prol do funcionamento da escola. Olha como é interessante que a gente tinha discutido que a família, ela faz parte dessa comunidade escolar e faz parte mesmo. As famílias, elas devem ter envolvimento nesses processos, não diretamente ali no ensino e aprendizagem, mas até tem, né? Dependendo de qual ensino e de qual aprendizagem a gente está falando, né? Mas os pais, mães, família responsáveis pelos alunos, eles precisam acompanhar todo o desenvolvimento, eles auxiliam nesse processo de educação, eles auxiliam no processo de aprendizagem, não é isso? Então, as famílias, elas são componentes da comunidade escolar, tá? Eu vou acrescentar aqui, né, nos stakeholders, que são partes interessadas. Tem um grupo onde a escola está inserida, que é um bairro, é um lugar na cidade, que a gente vai chamar de comunidade. Então, todo esse entorno da escola também faz parte dessa comunidade escolar, né? São as pessoas que participam do processo de ensino e aprendizagem, tá? A comunidade, a associação de moradores, a igreja, o conselho tutelar, e por aí vai. São stakeholders, são as partes interessadas nesse processo de ensino e aprendizagem, tá? E aí a gente viu também uma hierarquia, né? Uma forma de expor aqui a hierarquização dessas figuras dentro do ambiente escolar. Então, essa hierarquia ela é feita a partir de um elemento visual, gráfico, chamado de organograma, né? Então, a gente tem aqui logo acima quem é que o superior, né? Ou a superiora da escola, os diretores e vices, né? E aí, subordinados à direção, a gente tem esses setores. O setor pedagógico, que tem o vice-diretor, a coordenação pedagógica, né? O corpo docente, os professores, a orientação educacional, secretaria, biblioteca. E a gente tem o setor administrativo, né? Técnicos de laboratório, de informática. A gente tem a recepção, a portaria, os vigilantes, os serviços gerais, a cozinha, o almoxarifado, onde se armazenam, né, os estoques da escola, e por aí vai. E, além disso, olha como é interessante essa observação, eu ainda tenho aqui, ó, diretor representando a escola como um todo, as famílias e os stakeholders. Então, no fundo, essa direção escolar, ela não é porque é mais importante do que o restante, mas é porque a direção escolar está aqui em cima, porque ela representa, de forma geral, a escola, né? Dentro de alguns processos, situações, a direção representa a escola. Tem outras que são os alunos que representam a escola. Tem outras situações que são os professores que representam a escola, né? Então, hierarquicamente, o gestor está acima, mas ele está acima também porque ele é quem representa, quem defende, quem protege, quem busca recurso, quem faz, né, a gestão do ambiente completo, né? Então, é o diretor ou a diretora que fazem isso. Por isso que eles estão logo acima, representando a comunidade escolar como um todo. Tá certo? E assim, da mesma importância, nós temos a família e com a mesma importância a comunidade e outras pessoas interessadas, né? Então, a gente vai falar agora sobre professores e estudantes, tá certo? Então, a gente vai fazer aqui uma primeira atividade para hoje, tá bom? Já vão copiando aí, porque hoje vai ser na sequência, tá? Atividade 1. Atividade 1. Eu quero que você me traga uma memória. Qual a sua
memória mais antiga Deixa eu ver como é que eu escrevo aqui de uma forma menos confusa, né? Qual a professora ou professor, né? Tá danada aqui para eu terminar de escrever hoje, hein? Tô baratinada, mas vai sair. Qual professor ou professora que você tem alguma memória inspiradora? Que tem professor que deixa as memórias péssimas na gente também, né? Infelizmente. Mas eu quero saber de coisas boas. Tem uma memória inspiradora, uma memória boa, uma memória afetiva que você possa relembrar agora, tá certo? Então vamos deixar aqui 3 minutinhos para vocês copiarem e já responderem. Qual professor ou professora que você tem alguma memória inspiradora ou boa? Essa é a primeira atividade, a primeira questão de hoje para a gente copiar, responder e comentar. Valendo 3 minutinhos na tela, já eu volto.
Muito bem! Então, qual é o professor, a professora que você tem alguma memória inspiradora? Ah, eu tenho vários, gente. Mas eu sempre falo de um professor aqui muito querido, que foi o professor João Patrício, um professor que eu tive, que me acompanhou desde menina na mesma escola, né? Então, eu fiz todo o ensino fundamental e ele era meu professor de geografia, mas foi isso aqui para eu ser geógrafa. E ele foi uma pessoa que me inspirou tanto, ele era é um professor tão incrível, que quando eu entrei a primeira vez em uma sala de aula, né, para lecionar nos meus estágios, né, quando eu estava me formando professora também, me vinha ele falando, né, como ele fazia, como ele dava aula, a forma como ele se relacionava com a gente, né? Então, todos os outros colegas, todo mundo gosta muito dele. Até hoje ele é professor de geografia e eu sempre falo nele aqui porque realmente é uma pessoa que me inspirou muito. Assim como outras professoras, né? A professora Madalena, que foi minha professora quando eu era bem pequenininha, meu Deus do céu, uma criatura miúda, que ainda sou, né? Mas com menor idade. Então, assim, pessoas que me inspiravam muito e me inspiram muito, né? Então, é importante demais esse contato da gente com os nossos alunos, né? Eu hoje falo como professora e também pela experiência de estudante que sou, né? Tive experiências ruins com professores e professoras, claro, né? Mas, no geral, tive a sorte de ser orientada, acompanhada, né? Por pessoas, assim, incríveis. Então, meu coração é muito grato a esses professores e a essas professoras, porque, poxa, muito do que a gente aprende na escola, né, tem essa relação com a forma, né, que esses professores fazem com que a gente interage com isso. Então, hoje eu tenho muitas boas memórias, né, de toda essa vida que a gente vai levando de estudante até hoje, e são vários os professores e professoras que me trazem inspiração. Tá certo, gente? E aí, ó, a gente vai conversar um pouco sobre essa ação educativa. O que é essa ação educativa? Esse contrato didático, né? Então, quando a gente fala de contrato, a gente já pensa assim, ó, dentro de um contrato, todo mundo tem que estar sabendo o que é que está acontecendo, né? Eu vou contratar uma coisa, eu tenho que saber o que é que eu estou contratando. Mas eu também tenho que saber o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, assim como a outra parte interessada pode fazer ou não pode fazer também dentro desse contrato, né? Se eu vou alugar uma casa, eu tenho um contrato. Então, eu tenho um contrato que eu vou passar tanto tempo nessa casa, que eu não posso derrubar uma parede dessa casa sem comunicar, que eu não posso levantar uma parede dessa casa. Enfim, existem as cláusulas, né? O que é que a gente pode, o que é que a gente não pode nessa história toda. Quando a gente traz para essa relação professor-aluno, a gente fala um pouco sobre esse contrato didático, né? Que vai ser o conjunto de relações estabelecidas entre professor, alunos e o conhecimento, né? E como esse conhecimento vai chegar, né, no nosso público, que são vocês, tá? Então, isso aqui faz parte também, né, das expectativas do professor em relação aos alunos e também dos alunos em relação aos professores, né? Quando vocês, por exemplo, souberam assim, eita, primeiro ano tem disciplina nova, a gente nunca tinha feito, algumas pessoas não conhecem, né? Nunca tinham estudado na disciplina de projeto de vida, não é verdade? Então, quais as expectativas que vocês criaram? A gente também cria expectativas, né? Vocês criam e a gente também, em relação a vocês, né? Então, como são essas expectativas, né? Inclui-se nessa relação o saber e as formas como esse saber é tratado por ambas as partes. Então, o professor ele traz aí essa condição de ser uma ponte, né, entre você e o conhecimento, ou os conhecimentos de diversas áreas, de vários tipos, né? E, nesse sentido, a gente coloca que essa relação, para você chegar nesse conhecimento, nesse saber, para você adquirir uma habilidade nova que você tem que aprender na escola, né?
a gente precisa de um auxílio, tá? Tanto esse auxílio, ele vem diretamente do professor e da professora que estão na sala de aula contigo, mas a gente também precisa, além desse auxílio, do compromisso. Não é verdade? Então, como é que esse saber, que essa transmissão de saberes, que esse conhecimento chega até vocês? E como que vocês se comprometem nessa busca? Como é que vocês se entendem como comprometidos com essa busca, com a busca desse saber, né? Então, o tipo de relação que o professor e o estudante tem e mantém com o saber é o motor da relação didática. Então, eu tenho aqui o objeto a ser compreendido, eu posso ter aqui um determinado domínio sobre isso e eu vou tentar distribuir essas ideias para as cacholas de vocês, né? Então, é esse o papel do professor, é tentar fazer você perceber, né, que esse conhecimento pode ser absorvido e aplicado por vocês, tá? Então, esse contrato didático tem como função principal otimizar a aprendizagem e a relação com o saber. Então, no primeiro dia de aula, né, geralmente, quando a aula ela é presencial, tá? A gente tem um pouco mais de tempo, a gente conversa um pouco mais, a gente, né, agiliza ali uma dinâmica e a gente vai quebrando o gelo, se conhecendo já no primeiro dia de aula. E aí a gente fecha um contrato ali. Quem nunca, né, passou por isso? Que um professor entrou na sala, olha, eu sou a professora Amanda Soares, né? Eu vou simular aqui como se fosse eu, mas eu também já fiz muito isso. Olha, eu sou a professora Amanda Soares, eu sou uma pessoa, né, que sou formada nisso e naquilo, dou aula disso, daquilo, no lugar tal e tal. E aí a gente apresenta lá o que a gente já, né, algumas coisas das nossas credenciais. Mas o que eu acho mais importante nessa apresentação é dizer, olha, minha gente, para mim, né, eu que sou desse jeito que eu sou, então eu só posso falar por mim. Eu digo, olha, minha gente, é o seguinte, eu sou uma pessoa extrovertida, eu tenho meus momentos de brincadeira, eu geralmente estou brincando ou fazendo algum tipo de graça, né? Eu costumo ser uma pessoa muito leve e muito acessível e eu prezo muito pelo diálogo. Ou seja, qualquer dificuldade me comunica que a gente vai resolver juntos, né? Então, quando a gente abre esse contrato, né, eu estou expondo o meu jeitinho, a forma como eu vou conduzir essa disciplina, né, como é que eu sou ali naquela ocasião, tá? E aí eu também tenho uma expectativa de entender como que vocês vão trazer isso também para essa sala de aula, né? Vocês podem dizer, olha, professora, eu sou fulano de tal, eu não gosto dessa disciplina, nunca consegui aprender, porque eu já ouvi isso demais. Minha gente, eu já dei aula de uma disciplina que se chama biofísica. Ela é uma disciplina que é uma mistura mesmo da biologia com a física, né? E aí, às vezes, quando eu chegar no primeiro dia de aula para ministrar essa disciplina, as pessoas já olhavam e falavam assim, meu Deus, professora, não vou conseguir. Eu nunca dei conta de cálculo, eu nunca dei conta disso e daquilo, vai ser muito difícil para mim, né? Então, a gente precisa também entender que, nesse contrato, a gente faz, né, um acordo e a gente cria essas expectativas. E é muito importante nesse processo que a gente se conheça, né, que a gente saiba quem é o nosso aluno, o que é que ele está trazendo das suas experiências, né? O que é que pode ser aproveitado ali, o que é que seria muito legal que ele fizesse, o que é que não seria legal que ele fizesse, o que é que seria melhor que ele não fizesse na sala de aula, no decorrer das disciplinas, tá certo? Então, esse contrato didático ele tem essa função de otimizar a aprendizagem e a relação com o saber. E aí temos aqui o nosso querido professor Marciano, olha ele aí, ó, uma ação educativa, por exemplo, a mediação, né? Essa mediação é uma coisa que a gente faz demais. Vocês, inclusive, têm professores na mediação tecnológica, né? Esse nosso professor aqui, o professor Marciano, ele também é professor de projeto de vida, né? Por isso que ele sempre aparece aqui nos nossos slides. A gente sempre bota, né, imagens da gente, dos nossos alunos. E o professor Marciano, né,
é professor aqui do nosso canal Educação. Então, essa mediação é uma intervenção intencional do professor para criar condições de aprendizagem. Então, eu vou interferir nesse processo para criar uma condição para que você aprenda. Isso eu posso fazer de várias formas. Eu posso fazer colocando uma pergunta no quadro para a gente discutir. Criar uma situação de aprendizagem, por exemplo, é ouvir diversas respostas de uma turma e a gente chegar no consenso, né? Ouvir questionamentos, opiniões, fatos e a gente formular o nosso próprio pensamento crítico através dessa mediação, né? Então, a gente precisa facilitar, através dela, o processo de ensino, mas também o processo de aprendizagem que vem da parte de vocês, né? E isso contribui para o desenvolvimento do senso crítico. Isso aqui hoje é fundamental e muito raro, né, no nosso país. A participação e a inserção do aluno no mercado de trabalho, concedendo, assim, a oportunidade dele atuar como protagonista na sociedade. Então, quando a gente coloca, né, nossas questões, quando a gente coloca situações problema, a gente está criando ali situações e condições para que vocês aprendam. Situações e condições de aprendizagem. Tá certo? Dessa forma, o professor terá consciência de que ensino não é transferir o conhecimento, e sim possibilitar a construção dele de forma crítica e ativa na sociedade. E aí, gente, é muito interessante a gente falar de crítica, de participação ativa, construção, né, dentro dessa sociedade que a gente vive, sobretudo nesse momento que o nosso país está passando, né? Um momento de muita turbulência com o período eleitoral, né? Desde o primeiro turno, sempre período eleitoral é assim, bem barulhento, bem cheio de coisa, mas esse parece que o buraco foi mais embaixo e o bicho pegou, né? Então, as situações estão se agravando não, mas estão se estendendo demais, e o que a gente vê é uma dificuldade de algumas pessoas, né, de compreenderem se as informações que recebem são verdadeiras ou falsas, né? Então, é muito importante nesse momento que a gente observe muito quais são as notícias que a gente está lendo, se faz sentido, gente, tem coisa que não faz sentido nenhum, né? Então, essas mentiras que são contadas, que a gente botou um nome bonito chamado de fake news é um nome bonito para mentira. Então, a gente está bombardeada de mentiras, né? E isso se agravou no período eleitoral, mas essas mentiras, elas são existentes na internet desde sempre, né? Não relacionadas apenas a questões, né, políticas, mas existem fake news em todas as áreas que vocês possam imaginar. E nós temos acesso a essas informações falsas, a essas mentiras, hoje muito mais. Elas chegam na gente pelos grupos de WhatsApp, pelas outras redes sociais, né? Então, o que é a função do professor e da professora no momento desse? Bem, eu entendo que aqui a gente não tem que ficar direcionando, por exemplo, a gente falou de período eleitoral e não é papel do professor dizer assim, olha, eu voto no candidato tal e vocês têm que votar no candidato tal também, porque é melhor para vocês. Não, de forma alguma. Um professor que faz isso, ele merece ser denunciado. Agora, quando a gente trabalha os conteúdos das nossas disciplinas e desperta em você um senso crítico, a partir desse senso crítico, você consegue analisar as questões que vão te ser úteis dentro dos processos políticos, né? As situações que vão ser úteis não só a você, mas à sua comunidade, ao seu estado, ao seu país. Então, quando você forma um pensamento crítico, quando você consegue olhar e apontar erros,
aí sua cabeça ainda está funcionando, ou está funcionando a todo vapor, e você consegue fazer a sua escolha de forma mais autônoma. Então, a gente trabalha para que vocês tenham isso bem aqui, ó, para que vocês atuem como protagonistas na sociedade. Isso aqui não quer dizer que você tenha que se amostrar, não. Mas atuar como um protagonista é você ter o seu espaço e garantir, né, que suas decisões, seus entendimentos, né, foram tomados a partir de situações que você conseguiu raciocinar para escolher, galera. Né? A gente precisa funcionar, né, nesse sentido. Então, o professor não está aqui para dizer o que é que vocês têm que fazer, não. Né? Eu só dei esse exemplo porque realmente a gente está passando por essa turbulência. Mas a gente está aqui para fazer com que vocês sejam cidadãos e cidadãs que tenham um senso crítico muito aguçado. Como é que a gente desenvolve esse senso crítico? É só assistindo aula? Não. A gente desenvolve esse senso crítico compreendendo o outro, com os valores que a gente aprende da família, né? É com esses contratos pedagógicos, né, que a gente faz, esses contratos didáticos, esses contratos que eu acabei de falar aqui, ó. O contrato didático é quando a gente faz esse acordo. Olha, eu me disponho a te auxiliar no teu processo de aprendizagem e você deve se comprometer com esse processo. Então, isso é um acordo comum para o professor e para o aluno. Né? E aí a gente está aqui para fazer vocês atuarem como protagonistas, como pessoas autônomas, como pessoas que pensam e não viram massa, né, de manobra política, eleitoreira, essas coisas. Então, não é para ser assim. Aqui ninguém está falando de A ou B especificamente. A gente está falando de educar para criar condição de você aprender. E quando você aprende, você argumenta, você critica, você elogia, sim, porque há possibilidades, né, de acertos, sim, nas políticas, né? E isso é histórico no Brasil. Certamente existem situações que foram bem piores, né, na história do nosso país, mas até isso você precisa buscar o saber para poder argumentar. Professora, e o que é que foi pior? O que é que foi melhor? Teve coisa que foi boa? Teve coisa que foi ruim? Então, quando a gente abre a cabeça para entender o sentido das coisas, né, a partir do auxílio da mediação do professor, as coisas se tornam mais fáceis. Né? E, às vezes, nem é tão fácil se formar um cidadão tão crítico ou tão crítica, porque essas facilidades, né, às vezes, são dolorosas. Tá certo? Às vezes você está entendendo algumas coisas que está acontecendo e aí você fica, eita, isso aqui é pesado, ó, eu queria nem saber disso, mas eu já estou sabendo. Né? Então, isso acontece também. Tá certo, gente? Então, a gente vai seguindo, né, falando ainda dessa ação educativa, agora falando um pouco dos sujeitos da ação educativa. Quem são esses sujeitos da ação educativa? O centro de toda a ação educativa formadora são os sujeitos. Então, são profissionais educadores e os educandos, que a gente chama também de alunos, né? Então, nós, profissionais, nós trabalhamos em diversos setores da escola e somos responsáveis pelo funcionamento dessa escola, né? E os educadores e professores são os profissionais que têm por ofício ensinar. Esses estão dentro da sala de aula dizendo como é que faz, como é que não faz, por que caminho seguir, ou questionando para que vocês possam fazer essa escolha. E os educandos são os indivíduos que se encontram em processo de aprendizagem ou formação. Então, é um processo, né? Se a gente for falar, nós sempre estamos dentro desses processos de aprendizagem e de formação. A gente sempre está buscando algo, a gente sempre está buscando ir além. Né? Então, vocês não vão terminar a EJA, né? A gente não vai terminar a EJA e, como é que eu posso dizer? E nunca mais pegar numa coisa que eu preciso estudar. Não.
Em um momento ou outro, você vai ter que buscar um certo conhecimento. Nem que você compre alguma coisa e venha um manual de instrução. Naquele manual você vai ler, você vai aprender alguma coisa. Então, a gente sempre está em processo de aprendizagem, de formação. Porém, no ambiente escolar, esses educandos são os alunos, são vocês, tá certo? Vamos adiante, olha só aí os professores e os educadores. Na escola, tudo e todos que nela atuam, educam. Então, a gente não aprende só com o professor ou só com a professora, né? A gente tem essas questões, né, mais diretas, voltadas aos professores, quando se fala de transmissão de conteúdo, principalmente, né? Quando o conteúdo é passado, quando a gente consegue fazer vocês compreenderem algo que tinham dificuldade. Então, esse processo de ensinar diretamente em sala de aula realmente é com a gente. Mas isso não impede de você ouvir a história de vida de uma pessoa que trabalha lá, de uma pessoa que é merendeira, e você aprender alguma coisa com ela, né? Por isso que diz o primeiro parágrafo desse texto: na escola, tudo e todos que nela atuam, educam. Até a comunidade do entorno da escola educa. Não se educa só dentro da escola, a comunidade também tem muito a dizer para a gente, né? Então, a gente, quando é professora, quando é professor, é porque realmente, está bem aqui dizendo, isso exige muito preparo e dedicação, sendo preciso adquirir conhecimentos sólidos por meio de estudos, pesquisas e constante atualização. E aí o professor diz assim, professor, nunca para de estudar, nunca mais na tua vida, se tu escolher ser professor ou professora, nunca mais você para de estudar. A gente quer compreender o mundo à vista, né, do que a gente estudou para saber mais. Por exemplo, eu tenho formação em biologia, então foi uma escolha que eu fiz. E eu me formei em biologia em 2009. Até hoje eu estudo biologia. Nunca mais eu vou parar de estudar biologia. Por quê? Porque eu também dou aula de biologia. E Deus me livre de dar a mesma aula do começo da minha carreira enquanto professora de biologia. Isso não existe. Porque muita coisa foi descoberta, muita coisa mudou, muita coisa é diferente, né? E isso precisa ser dito para os nossos alunos. A gente tem que se atualizar para passar as informações para vocês da forma adequada. Até porque, ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem tanta dificuldade, porque nós somos bombardeadas de informação. Então, a gente que demorava um pouco mais para conhecer algo antigamente, hoje, na palma da mão, aconteceu, a gente está vendo ao vivo, em tempo real, rolando, né, nas redes sociais, principalmente, tá certo? Então, a gente precisa sempre estar buscando essas estratégias, né, para a gente continuar estudando e para trabalhar com vocês de uma forma satisfatória, educando para a formação do cidadão crítico e não só daquele que repete as histórias que viu, que ouviu e vive num universo paralelo fora da realidade, gente, né? Então, a gente está aqui para isso, para abrir a cachola de vocês, para perceber a vida, os fenômenos da vida, os fenômenos da sociedade, que tem muita coisa que interfere na nossa existência, e torná-los cidadãos críticos, que questionem também tudo o que acontece na nossa vida, tá certo? Vou ficar para gravar uma aulinha para vocês e a gente se vê sexta que vem. Tenha um excelente fim de semana. Até mais e tchau, tchau.